Olá, uma boa tarde para você. O SBT Meio-Dia desta quarta-feira, 21 de fevereiro, começa mostrando imagens da onda de violência que atingiu Florianópolis ontem. Pelo menos 6 veículos foram incendiados, teve tiroteio e justamente no dia em que o novo secretário de Estado da Segurança Pública tomou posse. Eu já estou aqui com os nossos comentaristas, Luiz Carlos Prates, Léo Coelho, Cláudio Prisco, Paraíso. Boa tarde. A capital está vivendo situações em que a gente muitas vezes assiste pela televisão e acha que isso acontece na cidade dos outros. As disputas de espaço entre as facções estão cada vez mais próximas de todo cidadão florianopolitano. Léo Coelho. A sensação que a gente tem é que o Rio de Janeiro é aqui, né? É curioso sobre o Rio de Janeiro é que o governador Eduardo Moreira concedeu agora uma entrevista anunciando uma série de cortes e medidas administrativas no seu período, que vai ser objeto ainda do jornal de hoje, do meio-dia. Mas o curioso é que sobre a questão da violência, quando questionado se a ofensiva da intervenção federal no Rio não faria com que a bandidagem pudesse vir para cá e atuar aqui. A resposta do governador foi a seguinte: eles vêm para cá, ou se vierem para cá, apenas para se esconder, não para agir. Coloco esse assunto, submeto à discussão aqui do plenário. Se o bandido vier para cá, obviamente que ele vai se manifestar, não vai vir aqui passar férias. Não, Prates? Sim, com certeza. Durante muito tempo, e até recentissimamente... Não seria passar férias, até para que não fique Não, deturpado em relação ao que o governador falou. Mas se ele vier que para cá viria e ficar se sem esconder. fazer nada, teoricamente ele vai passar férias, né? Bandido age de acordo com a oportunidade. Um tolerância zero, bem administrado, põe os caras a correr. Agora, isso tem que haver, a envolver homens que honrem as calças. Vai ser assim. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Não, porque a lei... Mas que lei? Mas que lei? Tolerância zero significa um judiciário soberbo, incondicional. Fez, paga. Dos 8 aos 80. Não interessa. Não. Tá, os presídios estão lotados. Problema no cara. Ele era livre até ontem. Bom, enfim. Os caras estão fazendo aquilo que podem fazer. Olha, para encurtar a conversa. Uma criança de 4 anos vem e pega a minha caneta. Papai não quer que pegue. Não pega a caneta. Ela vai lá dentro, volta, pega a caneta. Já disse que não é para pegar a caneta. Dali a pouquinho ela vem. Tu sabias que não era para pegar a caneta. Não, mas isso não se faz sim. E porque se não está fazendo agora, é que nós temos esta onda de pequenos vagabundos, aprendizes futuramente de bandidos. Porque temos o bandido do meio da rua e temos o bandido de Brasília. E todos eles têm que ser riscados do mapa, pela lei ou fora da lei. Vagabundos. Agora, se a gente vai ao vivo agora... Só antes do vivo, só para complementar, e você colocou bem, Marja, no início, foi no dia da posse da nova equipe de segurança pública do governo. Inclusive, entrevistamos aqui na semana passada Alceu de Oliveira Pinto Júnior, novo secretário, também assumindo o coronel Araújo, se não me falha a memória, o comando da Polícia Militar, e o delegado na Polícia Civil, esqueci o nome do delegado agora. Enfim, é um trio forte, é um trio que veio com disposição. Ou seja, é a bandidagem desafiando a autoridade constituída, Prates. Mas essa é a questão. O desafio é uma certeza de que tu vai ganhar a aposta. Porque se tu souberes de antemão, vou perder se for pegado. O cara não faz. Agora sim a gente vai ao vivo com a repórter Keila Xavier. Keila, tiveram novos ataques. Como é que foi a madrugada aqui na capital? Olá, Marja, boa tarde. Olha, nesta madrugada, apesar de ter sido de insegurança, não aconteceram novos ataques aqui em Florianópolis.
3 adolescentes chegaram a ser apreendidos pela Polícia Militar, mas, segundo a PM, não tem a ver com essa onda de violência que acometeu em Florianópolis na tarde de ontem. Violência que começou por volta das 2 horas da tarde e terminou por volta das 8 horas da noite, com uma rajada de tiros no 5º DP, ali no bairro da Trindade. Olha, essa onda de violência, como o Prisco acabou de comentar, aconteceu justamente no dia em que tomou posse o novo secretário de Segurança Pública, que disse que isso não tem nada a ver e que seria uma represária justamente por causa de uma operação feita pela PM há 2 dias atrás no Morro do Mosquito, ali na região do norte da ilha. 6 carros e um ônibus foram incendiados até às 6 horas da tarde de ontem em Florianópolis. Além disso, criminosos atiraram contra a 5ª Delegacia de Polícia na Trindade no começo da noite. No entanto, a polícia já possui informações sobre apelidos e suspeitos. As primeiras ocorrências foram na marginal da SC 401, no norte da ilha, onde pneus foram queimados na rua Virgílio Várzea. A polícia acredita que esses ataques sejam uma represália a 2 operações que ocorreram no Morro do Mosquito, no bairro Vargem do Bom Jesus. E o objetivo seria desviar o foco da polícia para outras regiões da cidade. Bom, e para explicar melhor o que está sendo feito pela Polícia Militar, eu converso agora com o Coronel Renato Cruz Júnior. Coronel, explica para a gente, então, o que a PM está fazendo para evitar novos ataques? Nós intensificamos desde ontem, no início da tarde, o policiamento nas áreas de risco, não só no norte da ilha, como na área central e na área continental, até o início desta manhã. E a partir da manhã, nossas agências de inteligência estão monitorando essas áreas, tentando coletar informações. E se por um acaso houver qualquer tentativa de novos ataques, nós reforçaremos novamente o policiamento nessas regiões. 11 linhas do transporte coletivo da região norte que passam ali pela Cachoeira do Bom Jesus tiveram a rota suspensa ou até mesmo alterada. Eles dizem que só vão ser retomadas quando tiverem o apoio da Polícia Militar. A polícia pretende dar esse apoio, o que vai fazer? Infelizmente, fazer escolta para ônibus não está em cogitação nesse momento. Nós pediríamos que a população, principalmente da Vila União, que foi a linha que foi afetada, mantenha contato com a empresa para que recobre a normalidade da linha e também passe informações de quem causou esse incêndio no transporte coletivo. A gente pode dizer que Florianópolis está passando por um problema de crise em tráfico de drogas, já que a gente está com 2 facções criminosas aqui dentro, que é o PCC e o PGC? Olha, eu não sei se é crise. Eu sei que eles, desde o ano passado, eles estão brigando entre si pela hegemonia do tráfico de drogas. A polícia tenta combater e está combatendo, tanto é que só nesse ano, hoje, nós estamos com 52 armas apreendidas. Nos últimos dias, na última semana, são 3 fuzis e uma metralhadora e 11 armas no total de 11 armas de fogo. Todas essas armas envolvidas com facções criminosas. Então a polícia tem feito seu trabalho. Em 3 anos que eu sou comandante da região, já apreendemos só em Florianópolis 825 armas, ou seja, salvamos praticamente 825 vidas. Há motivo para a população se preocupar, já que ontem o que a gente viu é que foram vários pontos da cidade, Saco Grande, Trindade e norte da ilha? Eu não vejo motivo para preocupação, porque esses ataques visavam única e exclusivamente tirar a polícia do norte da ilha, fazendo com que ela se dividisse e fosse atender esses incêndios criminosos, e os criminosos daquela localidade pudessem sair com o armamento e com a droga que nós estávamos procurando. Em relação a essa localidade, o efetivo da polícia vai ser reforçado por lá? Com certeza, tá? Nós estamos para receber reforço do interior e vamos desencadear operações preventivas e repressivas a partir da data de amanhã. E em relação ao restante da cidade? Toda a cidade, a área central, a área comercial, receberá policiamento diferenciado, um policiamento preventivo ostensivo. E as áreas de risco, onde ocorre o tráfico de droga, o porte ilegal de armas,
haverão ações através do nosso serviço de inteligência, ações repressivas, visando tirar essas armas e tirar drogas e prender os marginais. Ok, muito obrigada pela participação. Ainda hoje, Marja, a gente vai trazer mais informações sobre essa onda de violência que aconteceu ontem aqui em Florianópolis. Keila, nós temos uma pergunta. O Léo Coelho tem uma pergunta para o coronel. O momento é grave, a gente sabe que está todo mundo mobilizado, está todo mundo com muita atenção. A população, quando ela quiser pedir, informar, dar notícias sobre algum assunto relacionado à segurança, a gente sabe que tem um 90, mas existe algum número que a população pode entrar em contato garantindo o seu anonimato? O homem foi... Quer saber se existe algum número, além do 190, que a população pode dar informação para a polícia, garantindo o anonimato? O 181 da Polícia Civil, que eu disse que denúncia deles, também tudo envolvendo facções criminosas é repassado de uma instituição para outra. Mais alguma pergunta, Léo, Marja? Não, Keila, por enquanto é isso. Daqui a pouquinho você volta, então, com mais informações aí sobre a onda de violência na capital. Bom, Prates, não é um fato isolado, porque a disputa entre facções criminosas na capital não é de hoje. Os números da violência aqui já vem mostrando isso, né? Olha, de toda essa questão que está a acontecer aqui, já aconteceu no Rio e se me afigura irreversível a situação, até que tenhamos a revolução cultural, a revolução dos costumes, que é uma revolução de paz, a partir da aplicação de uma lei penal que faz o sujeito pensar. O judiciário não está jogando o jogo da segurança pública, não está jogando. Precisa que alguém do judiciário nacional venha se posicionar em defesa do indefeso povo brasileiro. Caso contrário, as coisas vão ficar ruins. E eu já antecipo, o pior e o mais retumbante de todos os fracassos do Exército Nacional no Rio de Janeiro. A sensação que eu tenho, Prisco, Prates, Marja, e eu não sei se o telespectador concorda comigo, é que parece que o discurso... A gente sabe que a polícia trabalha muito, a polícia de Santa Catarina é uma polícia muito honesta, muito trabalhadora, mas parece que a gente está vendo o mesmo discurso que a polícia do Rio dava para a população aqui também. Estão trabalhando, é um fato isolado aqui, um fato isolado aqui, mas a violência está cada vez mais próximo da gente. Está faltando um trabalho de coordenação. Primeiro aspecto fundamental, as divergências históricas entre as polícias civil e militar aqui em Santa Catarina, como de resto em todo o Brasil. Às vezes não trabalham conjuntamente. Eu perguntei isso ao novo secretário de Segurança e é um desafio dele nessa direção. E segundo, respondendo mais diretamente, Leozinho, a grande verdade é que precisa um trabalho de policiamento ostensivo e repressivo forte. Não é possível, é o que o Prates coloca, prende o bandido, o judiciário libera. Quer dizer, quantas vezes falamos com delegados e oficiais da Polícia Militar frustrados porque eles executam o trabalho deles, mas não vem guarida no judiciário. Mas o sistema carcerário também está podre, não tem como botar... Não só podre, como extrapolou, não tem mais como comportar. Mas porque então, não é um problema sério, né? Porque não é popular, porque não não gera investimento. votos, porque provoca antipatia diante da população mais pobre, mais carente, teoricamente para muitos a que mais se aproxima da penitenciária. Então é uma questão que envolve posicionamento político, posicionamento de caráter de homem, de camarada que pensa na pátria, nos longevos, nos adiantados da pátria, típico de um estadista. Estadista no Brasil não tem nem no dicionário. E o problema não é apenas Santa Catarina, é uma realidade nacional. Em todos os estados, infelizmente, essa é a realidade. Agora eu tenho um dado aqui importante que não é para minimizar a nossa situação, não. Longe disso. As maiores taxas de homicídio por arma de fogo no país por 100 mil habitantes. Fortaleza, 81,5, Maceió, 73,7, São Luís, 67,1, João Pessoa, 60,2, Natal, 53, Aracaju, 50,5. As 6 principais capitais, quase todas lá do Norte e Nordeste. Depois aparece, em 23º lugar, Rio de Janeiro, 13,6, São Paulo, 26º, 10,2. Santa Catarina fica acima de São Paulo, 25º, com 11,0. Não é para minimizar, não. É porque aqui nós estamos acostumados com uma situação que hoje é completamente diferente. A criminalidade está muito preocupante em Santa Catarina, mas se formos comparar com outras capitais, outros estados, é
é um mar de rosa aqui. Olha, esse dado aí parece inflação. Em Fortaleza, em janeiro, 496 homicídios, 17 por dia. Olha aqui, ó, isso não vai ficar assim. Eu não estou querendo minimizar, Isso não- mas mostrar que isso é um quadro nacional. Mas isso gravíssimo. isso não vai ficar assim, nós vamos reagir. Vamos subir na Tem que posição. ser, tem que ser. E para encerrar, Márcio, Eu fiz uma eu piada. recebi, hein? Eu fiz uma piada, que nós temos que reagir, isto é, pegar uma Sim. posição melhor, mais destacada. Porque do jeito que vai, nós vamos reagir sim, vamos para a ponta da tabela. O momento de reagir... Que não está sendo feito o nada momento de agora. reagir Agora é em estamos outubro. responsabilizando apenas as polícias, e especialmente a polícia militar. Isto não é a ação adequada. Agora, vamos lembrar que o crime organizado se alimenta principalmente com o quê? Com tráfico de droga. Quem alimenta e quem propicia o avanço do tráfico de droga no Brasil, em Santa Catarina, em Florianópolis, em todos os lugares, os consumidores. Claro. Em sua maioria, classe média e classe alta. Mas com certeza. Então também é uma questão comportamental. Mas para encerrar, Marja, é fundamental. Só que esse canalha que consome, ele é considerado vítima, ele é um dependente. Toma, vagabundo! Cai na minha delegacia, ô riquinho de merda! Tu que está me vendo, que consome droga de todo tipo, safado sem vergonha! Tu és responsável por muito do que acontece na bandidagem! Mas ficas naquela do eu me controlo. Tu te controla o quê, consumidor barato? A gente vai voltar ao vivo Mas com a Keila antes de daqui a voltar ao pouquinho. vivo, só um instantinho, recebi, acho que o Leozinho também, talvez aqui na redação, igualmente, jovens ontem fuzilaram com tiros no rosto um pai de família atuando como Uber, simplesmente porque ele deu um tchauzinho para os camaradas, para os bandidos, para os criminosos que acharam que aquilo foi uma provocação e foram lá, sangue frio, liquidaram com o cidadão. Aonde isso? No morro. Chico Mendes. Quer dizer, a audácia, o atrevimento e a petulância também já chegou aqui. E eu vou te dizer o seguinte, já chegou aqui. e eu vou dizer o que eu já disse ontem aqui. Nesta questão do Rio de Janeiro, se um soldado do Exército, num tiroteio, numa troca de tiros, matar um vagabundo, pobre do soldado do Exército. A grande imprensa do Rio e de São Paulo vai cair contra ele, porque é uma grande imprensa formada por esquerdistas pútridos que tomaram as redações, e os vagabundos que os dirigem são da mesma estirpe. Ponto. A gente volta ao vivo agora com a repórter Keila Xavier. Keila, mais informações sobre essa situação? Olha, Marja, o caso desta onda de violência está sendo investigado pela Polícia Civil, que no caso já tem ideia de alguns nomes e já prendeu algumas pessoas, sim. Tá? Eles reorganizaram todo o trabalho para acabar com essa onda de violência. E por falar nessa onda de violência que começou ontem à tarde, o nosso repórter, o Marcos Franzoni, juntamente com o cinegrafista Juan Fernandes, hoje cedo foram até a Secretaria de Mobilidade entender um pouco melhor sobre a suspensão da linha do transporte coletivo lá no norte da ilha e também entender um pouco mais a respeito desses ataques que aconteceram ontem à tarde e duraram cerca de 5 horas. Dá só uma olhada. No norte da ilha, dentro da comunidade Vila União, 5 homens armados aproveitaram que um ônibus estava em baixa velocidade, jogaram gasolina e atearam fogo. Por sorte, o veículo estava próximo ao ponto final e restavam poucos passageiros para desembarcar. Ninguém ficou ferido, mas o cobrador e o motorista não tiveram sequer tempo de retirar seus pertences. Ontem o clima foi muito complicado, até porque a ação ela foi muito rápida, né? Teve um certo temor, insegurança, mas as ações que estão sendo tomadas no dia de hoje vão garantir a segurança não só de motoristas e cobradores, mas todos os usuários do transporte coletivo daquela região. O ônibus incendiado continua lá dentro do bairro da Vila União. Para retirá-lo de lá, será necessário um aparato policial, como aconteceu já em outros anos, em outros ataques a ônibus. O prejuízo é de R$350 mil. O ônibus tinha pouco mais de 3 anos de uso. Por falta de segurança, as linhas 260, Cachoeira do Bom Jesus, e 1126, Executivo Cachoeira, foram suspensas e continuam sem circular. Outras 9 linhas que passavam pela marginal da SC 403 tiveram o itinerário alterado para evitar pontos de risco. Hoje pela manhã, depois de uma conversa com o comando da Polícia Militar, o secretário de Mobilidade Urbana de Florianópolis garantiu que as linhas voltariam a fazer o caminho normal. Mas no bairro Vargem do Bom Jesus, hoje pela manhã,
alguns ônibus ainda evitavam a marginal. Até que um deles resolvesse passar pelo ponto, muita gente perdeu o compromisso. Faz 1 hora que estou esperando aqui. E viu passar algum ônibus? Nada. Passou esse amarelinho só. Estou indo trabalhar, já estou atrasada. A situação fica difícil. Fica bem difícil. Ao todo, 6 carros foram queimados nos ataques. No bairro Saco Grande, também no norte da ilha, 2 homens em uma motocicleta jogaram gasolina e atearam fogo em veículos estacionados na rodovia Virgílio Várzea. No bairro Trindade, nos arredores da Universidade Federal, também houve ataques. Um carro foi incendiado e a sede da 5ª Delegacia de Polícia, que fica ao lado da penitenciária, foi alvo de tiros no começo da noite. Ninguém ficou ferido ou foi preso. Ainda ontem, o prefeito Jean Loureiro falou sobre os ataques em um vídeo divulgado na internet. Quero prestar informações a todos de Florianópolis que vêm acompanhando as ações que aconteceram nas últimas horas, especialmente carros queimados e um ônibus que foi queimado. Isso é uma retaliação de operações que tiveram sucesso da Polícia Militar no combate a criminosos, prisão de armas desde o dia de ontem. A Polícia Militar e a estrutura da Secretaria, no qual eu já contatei, tanto o secretário quanto o comandante-geral, estão todos nas ruas para uma pronta resposta e, obviamente, que vão manter firme nas ações de combate à criminalidade em Florianópolis. A polícia acredita que os ataques sejam uma represália a 2 operações que ocorreram no Morro do Mosquito, no bairro Vargem do Bom Jesus. Nessas operações, a polícia teria impedido que uma facção criminosa de fora da cidade tomasse o morro, hoje controlado por uma facção local. O objetivo dos bandidos com os atentados seria desviar o foco da polícia para outras regiões da cidade e assim retomar a guerra pelo comando do tráfico de drogas no Mosquito. Bom, como vocês acabaram de assistir na reportagem de Marcos Franzoni, 11 ônibus que vão ali para a Vila União e a Cachoeira do Bom Jesus, no norte da ilha daqui de Florianópolis, estão com a linha suspensa ou alterada, ou seja, enquanto não houver segurança, esses ônibus estão com a rota alterada. Por enquanto, quem precisa ir para o centro da cidade ou sair do centro e ir para casa ali na Vila da União, vai precisar de paciência ou caminhar bastante. Marja. Keila, obrigada pelas informações. Agora eu vou estar comentando aqui que os internautas que estão aqui no Facebook do SBT Santa Catarina estão dando a opinião. Iris Cancelheiro falou que intervenção em Floripa também não dá de passear lá. Tiago Junques, vão esperar ter novos ataques para reforçar? Pelo amor de Deus, reforcem já, os fatos estão aí. Viviane Schmidt falou que precisa mudar as leis urgente. Esse ano quem está precisando de transporte coletivo público está se dando mal. Janeiro foi as chuvas que foi alterado Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa. Segunda-feira foi um caos, agora por causa da segurança. Aí depois querem que o transporte seja favorecido, que as pessoas usem. Não tem como usar. Ou é muito ruim usar o transporte público, não só na Grande Florianópolis, mas em todos os lugares do Brasil, infelizmente. Mais comentários aqui, ó. Florianópolis é a capital com maior volume de carros proporcionalmente. Ou seja, isso tudo contribui para complicar cada vez mais a mobilidade. A segunda com mais número de carros por habitante do país. A Rosimeire Melo Meire, intervenção militar já no país inteiro. Esse é um assunto para o Prates, ele adora falar disso. Maria Andrade, olha, isso é uma vergonha para a nossa cidade. Tem que mudar, ninguém aguenta mais. Prates. Mas eu tenho uma boa notícia. Sexta-feira, agora, dia 23, 8 horas da noite, no Cine Marrocos, em Lages, o filme A Voz da Cidade. A história de Carlos Jofre Amaral em Lages. Entrada franca. Você está convidado, um momento de cultura, de história, um grande momento para a cultura catarinense. Lages, 8 da noite, sexta-feira, no Cine Marrocos. Todos convidados.